Obrigado. Dando continuidade à reunião do mês de julho, da segunda turma ordinária da terceira Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, nós vamos dar início à sessão das 9 horas, do dia 22 de julho de 2021. Desde já eu saúdo a todos os conselheiros e conselheiras. Temos boas sessões no dia de hoje. Nós vamos dar continuidade à pauta, julgando o item 54, recorrente Inframed Soluções Tecnológicas. A relatora é a conselheira Fabiana. Esse é um processo paradigma do item 55. Pode ir, Fabiana. Bom dia a todos. Então, esse caso é bastante simples, porque a única alegação recursal é de prescrição intercorrente. Então, eu consulto o presidente sobre a necessidade de ler todo o voto. Aqui Não. eu posso passar já para o... Sim, pode passar. Na verdade, aqui o pedido no mérito era de exclusão de multa de juros de mora, e aqui eu esclareço que a multa decorre de expressa previsão legal, no caso de lançamento, então que a multa naturalmente vai ser aplicada porque tem previsão no caso de lançamento, aqui eu menciono o artigo 44, inciso 1 da 9430, e o mesmo em relação aos juros de mora, transcrevo aqui a súmula CARF número 4, em relação a Selic, e, por fim, em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, eu destaco o enunciado da súmula CARF número 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, e também destaco o artigo 45 do RICARF, que significa que o conselheiro que deixar de aplicar o conteúdo da súmula pode, inclusive, perder o seu mandato. Então, eu conheço do recurso voluntário e nego o provimento. Ok, então a conselheira está negando o provimento ao recurso voluntário. Fabiana, não, só um toque. Eu aprendi isso logo que eu entrei aqui no CARF. Você está dando espaço entre um parágrafo e outro. O Matuzinho sempre falava isso. Um espaço entre um parágrafo e outro no seu voto. Isso aí não é bom, é bom você tirar. Depois eu te mostro como, mas... porque aí pode inserir. O Matuzinho sempre falava isso. Não deixa espaço entre nada. Obrigada. Então, todos de acordo com a posição da relatora, negando o provimento ao recurso voluntário, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. E esse resultado do item 54, ele vai ser replicado no item 55. Então, item 56, a recorrente à INPE, Construções e Montagens Limitada, e a relatora também é a conselheira Fabiana. E, mais uma vez, é um processo paradigma do item 57. De iniciar, Fabiana. É 56, né? Aqui, na origem, é um auto de infração para exigência de crédito tributário relativo à multa isolada, falta de recolhimento de estimativas, bem como redução do saldo negativo de RPJ apurado em razão de dedução indevida das estimativas, o que resultou em glosa. Bom, aqui eu tentei, como é um paradigma, suprimir os detalhes do caso, e também aqui, presidente, a gente tem unicamente nas razões recursais alegações de inconstitucionalidade e de prescrição intercorrente. Em relação, eu não sei se posso suprimir aqui a leitura do relatório nesse caso, presidente. Em relação às alegações de inconstitucionalidade, eu refleti bastante sobre a minha posição anterior e vou alterar unicamente em prol do colegiado para não gerar trabalho desnecessário aos meus pares, que não merecem isso. E vou fazer a ressalva no voto de que, no meu entendimento, que é unicamente teórico-acadêmico, não tem resultado prático distinto aqui,
seria, na minha opinião, de não conhecer, mas vou conhecer e negar provimento em atenção, então, aos meus colegas. E quanto ao mérito, tem pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente. Então, em relação às alegações de inconstitucionalidade, conheço e nego provimento, com base na súmula CARF número 2. Em relação à alegação de prescrição intercorrente, eu invoco, da mesma forma que no caso anterior, a súmula CARF número 11 e menciono o artigo 45 do RICARF, que é de aplicação obrigatória, sob pena de perda do mandato dos conselheiros. Então, eu conheço o recurso e nego o provimento. Ok, então a conselheira está negando o provimento. Também aqui há alguma divergência em relação à posição da conselheira, aplicação de 2 súmulas, né, na verdade. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto da relatora. E esse resultado do item 56, então, ele vai ser replicado no item 57. E aí, item 58, recorrente Castelo Engenharia e Construções Limitada. A relatora também é a relatora, a conselheira Fabiana. E também é um processo paradigma que vai, então, se replicar no item 59. Pois é, Paulo, eu fiquei até em dúvida sobre essa atribuição de processo paradigma, porque tem tantos detalhes fáticos aqui que eu fiquei mas realmente... Aí, assim... eu sei, eu só, assim, tentei fazer o relatório mais adequado possível e no voto vai ser desenvolvido. Esse é um processo que eu acho que pode dar alguma polêmica. Tem vários detalhes, então aqui eu vou fazer uma leitura bem completa. Trata-se de auto de infração de RPJ apurado com base no lucro presumido sobre o valor avaliado de bens imóveis objeto de permuta com unidades de sua própria produção, não computados como receita bruta tributável e também relativamente a CSLL, PIS e COFINS reflexos. As alegadas infrações foram apuradas por meio do termo de verificação fiscal, do qual transcrevo os principais pontos. E aqui eu fiquei na dúvida, Paulo, por ser paradigma, se eu poderia transcrever, pois aí você vai ter que sintetizar essas alegações, entendeu? Sim, eu fiquei muito na dúvida e achei que seria muito difícil fazer esse relatório sem indicar as infrações. Mas você vai ter que fazer achar uma forma. Eu vou ter que achar palavras, aí você vai ter que sintetizar isso daí. Então, assim, a gente tem aqui, dentre essas infrações, o recebimento de imóvel como parte do pagamento da venda de unidade em construção. Isso aqui se formou uma SCP, uma sociedade... Não foi SCP, foi aquelas sociedades que se fazem para propósito específico para a construção de um empreendimento em que um investidor ofereceu imóveis como parte do pagamento para financiar o terreno e também como troca por unidades que seriam construídas com as quais ele ficaria posteriormente. A alegação aqui na fiscalização é que esses imóveis que foram oferecidos como parte do pagamento deveriam ser computados como receita. E o contribuinte, enfim, vai alegar depois que isso se trata de uma permuta. A discussão, em suma, é essa. Em relação a esses imóveis que entraram na negociação, como parte do pagamento. Depois tem uma outra discussão relativa a um sistema de instalação, um sistema de ar-condicionado que foi instalado pela construtora e reembolsado, segundo a alegação, pelo contribuinte. Então, quem contratou foi a construtora, as notas saíram em nome da construtora e ela recebeu depois do contribuinte um valor que a fiscalização entendeu que seria receita própria, que não seria reembolso. Aí tem 2 alegações de permuta, né, em contratos distintos, na verdade. Era SCP, não era SPE aqui mesmo. Que, na verdade, a discussão acaba sendo a mesma, mas se tratam de 2 situações distintas, mas com a mesma matéria de direito, que é a questão da permuta. E ainda tem uma outra discussão relativa a pagamento efetuado por cliente de parcela de unidade de transferência do direito de construir. Isso é em Belo Horizonte, se não me engano, até, meninos. É em Minas.
O que aconteceu? Eles firmaram esse contrato para fazer esse empreendimento. Foi dito no contrato que qualquer custo adicional com a construção e a consecução, execução desse empreendimento seria da construtora. Mas depois que eles firmaram o contrato, eles se deram conta que precisariam obter junto ao município de Belo Horizonte esse direito de construir. Aqui a gente tem um outro nome em Porto Alegre, mas lá se chama Unidade de Transferência do Direito de Construir, que é essa UTDC, correspondente às unidades adquiridas. Então, a construtora também comprou essas unidades e quem pagou foi um dos investidores. Também está afirmando que isso se trataria de um reembolso. E a alegação do fiscal é de que o contrato não previa isso. O contrato previa que daqui para frente, após o contrato, se houvesse novas despesas relacionadas à execução do projeto, seria da construtora. Então, não caberia esse reembolso, deveria ser computado como receita própria da empresa, que é a recorrente. Não sei se fui clara no esclarecimento das questões de fato, porque é difícil, me parece, suprimir isso do relatório em atenção à questão do paradigma. Então, qualquer dúvida, a gente vai alinhando aqui, esclarecendo no decorrer. Eu acho que no voto você vai tratar Sim, de cada uma dessa matéria detalhadamente, né? Acho que eu pulo, então, aqui o relatório, vamos para o voto. Porque a matéria é basicamente essa. Então, na impugnação, o recorrente, né, quando impugna, ele diz que, em relação a essas operações de permuta, não poderia configurar acréscimo patrimonial, porque, ainda que tenha a lei dizendo que, em relação ao lucro presumido, isso deveria entrar como receita própria, está dizendo que o que tem que ser atendido é o artigo 43 do CTN, que pressupõe que, para se tributar pelo imposto de renda, tenha que ter algum acréscimo patrimonial e que não haveria nenhum acréscimo no momento em que entra um imóvel como pagamento. Isso não configuraria o acréscimo patrimonial. Em relação à instalação do sistema de ar-condicionado, ele fala que é um simples reembolso, que a contratação foi por ela mesma, mas para o cliente que reembolsou. Então, esse valor não poderia ser computado como receita e, ainda assim, a tributação desse valor foi de 32%. Ele está defendendo que não. Se for entrar esse valor como receita dele, que tem que ser tributado a 8% nos termos do 518 do Rio de 2019. Em relação à aquisição das unidades de construção própria, a argumentação foi bastante sintética, assim, me parece que não havia muito o que ser dito, e ele só falou que são direitos relativos a imóveis que foram recebidos em troca das unidades imobiliárias e que o fato de terem sido adquiridos pela construtora por conta e ordem do cliente, daí o ressarcimento não invalidaria uma operação de permuta, e requereu a total improcedência dos autos de infração. O acordo julgou a impugnação improcedente. Aqui eu resumo os argumentos, é que também acho que talvez eu tenha que suprimir, né, Paulo, em função do fato de ser paradigma. Como é difícil fazer isso, né, num caso com tantos detalhes. Bom, no recurso voluntário, a recorrente inicialmente contextualiza os fatos e passa a enfrentar o acordo recorrido, que ela alega teria cometido diversas impropriedades. A primeira em relação à exclusão dos valores das permutas, da sua receita bruta, que o julgado de piso reconhece como correto, mas apenas até a aplicação da solução de divergência da COSIT 5 de 2010, que foi quando definiu, então, essa impossibilidade de permuta não ser computada. Afirma a recorrente que o julgador pretendeu atribuir a essa solução de consulta o valor equivalente à fonte do direito, que se sobreporia a todas as normas jurídicas e tributárias, que falta ao acórdão recorrido motivação, que deveria servir de base a todo ato administrativo, no sentido de que se abstém de discutir o fundamento jurídico do lançamento questionado. Além disso, afirma ser falsa a afirmativa posta pelo julgador Acô na ementa, no sentido de que a solução de divergência publicada no Diário Oficial obriga os contribuintes aos quais esta alcança. Menciona
A legislação que informa o procedimento da consulta tributária ressalta que a resposta dada ao contribuinte vincula a administração, de modo que o contribuinte não poderá ser penalizado por adotar posicionamento expresso pelo fisco. Sinta vinculatividade no âmbito da receita das soluções de consulta da COSIT e a solução de divergência a partir da data de sua publicação. E aqui segue defendendo a questão das receitas, e então acho que eu posso passar para o voto, porque é onde isso vai ser enfrentado com detalhes. Só vou fechar aqui. O sol resolveu aparecer, estava 6 graus aqui hoje da manhã. Então, conheço o recurso e passo a enfrentar o mérito. Primeiro ponto das receitas relativas à permuta de imóveis. Aqui pode citar valor, né, Paulo, no mérito. No voto, você pode transcrever, pode fazer citação, no voto não tem problema, a questão é só o relatório. De início, ressalto que neste ponto, por haver efeitos idênticos, tratarei conjuntamente da permuta de imóveis realizada a título de pagamento da venda de unidade em construção, que entrou pelo valor de 394 mil, e permuta de imóveis de cliente com unidades de construção própria, que entrou um valor de 2.300.000 em imóveis. Conforme relatado, a autoridade fiscal entendeu que os imóveis recebidos em permuta, nos casos mencionados, deveriam ser tributados como receita própria, em razão de o recorrente ter optado pelo lucro presumido. Afirmou o julgador de piso que trata-se de vendas em que parte do preço comum neste ramo do negócio foi pago em imóveis e que deveria ter sido integrado à receita bruta. No ponto, tenho que assistir razão ao recorrente, pois, de fato, uma operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada pelo IRPJ com base no lucro presumido, não gera receita tributável pelo IRPJ-CSLL. Com efeito, o que se deve observar neste caso para verificar a ocorrência do fato tributável por IRPJ e, em consequência, pela CSLL, é se houve aumento patrimonial, nos termos do artigo 43 do CT. Com razão ao recorrente, quando menciona que o acórdão recorrido é recheado de impropriedades, sendo a primeira delas a inadequada comparação da permuta com compra e venda, sem considerar as normas que efetivamente devem incidir no caso concreto, maiormente o artigo 43 do CTN. Assim, incabível no âmbito tributário equiparar permuta a compra e venda. Sobre esse tópico, vale transcrever julgado relativo ao recurso especial em que o conselheiro Caio César Quintela delineou em seu voto vencedor, de forma clara e precisa, os contornos da presente controvérsia. E aqui eu não sei se é do conhecimento dos colegas esse voto, possivelmente sim, em que o Caio explica que não se pode simplesmente afirmar, com base no Código Civil, que aos contratos de permuta se aplicam as disposições relativas à compra e venda, porque no âmbito tributário não se trata exatamente da mesma coisa, um imóvel entrar em permuta como se fosse dinheiro, né? Então, ele explica que o que tem que ser respeitado efetivamente é a ideia de uma expressão econômica e patrimonial, e que, no caso de uma permuta, isso ocorre de uma forma neutra. Com efeito, no âmbito tributário, o que se deve analisar em relação a estes dois institutos de direito civil é se a permuta representa acréscimo patrimonial, o que não se altera em razão do regime de tributação a que se submete o contribuinte. Não tendo havido acréscimo patrimonial e disponibilidade econômica na troca de bens equivalentes, inexiste o fato tributável pelo IRPJ. E aqui eu cito um julgado do STJ, em que fala expressamente dessa circunstância. Ademais, absurda a colocação do jogador de piso no sentido de que as mudanças de entendimento da Receita retroagiriam para afetar operações realizadas à luz do anterior entendimento. Defendeu o julgador no ponto que bastaria a recorrente retificar sua DPJ para se adequar ao novo entendimento da Receita quanto ao ponto, porque tinha o contribuinte cita na sua defesa algumas soluções de consulta em que se admitia isso, e depois veio essa tal solução de divergência da COSIT, posterior a essas operações, e o julgador de piso disse que não, que bastava ele ter retificado a DPJ, que aí ele estaria se adequando ao novo entendimento da Receita quanto ao ponto.
Além de completamente atécnico, esse argumento beira a má-fé, que do jogador de piso, representante da administração pública tributária, se esperam agir com lisura e consentâneo com as normas vigentes em um Estado democrático de direito. Acolher este argumento importaria em flagrante violação à proteção da confiança do contribuinte, aspecto subjetivo da segurança jurídica, pilar constitucional do Estado. E aqui eu faço um arrazoado sobre o ponto, vou ler rapidamente porque não é muito extenso. No que toca à relação entre mudança administrativa e proteção da confiança, Hartmut Maurer menciona que no âmbito do direito público, esse princípio diz com a proteção da confiança que o cidadão deposita na existência e manutenção de decisões e condutas estatais, especialmente nos casos em que o Estado muda suas decisões ou sua linha de ação. Isso quer dizer que o contribuinte que dispôs de seus direitos de liberdade de propriedade porque pautou sua conduta com confiança em ato que posteriormente sofreria alteração, não deve ser atingido. Por essa razão, o renomado jurista alemão sustenta que a proteção da confiança deve garantir ao administrado contribuinte aquilo que ele já alcançou. Ora, no caso concreto, além de ter conferido tratamento tributário correto à operação de permuta, o contribuinte, ora recorrente, pautou sua conduta no entendimento da receita vigente à época em que realizou as operações. Exigir a retificação da DIPJ para fins de aplicação retroativa de alegada mudança de entendimento é argumento perverso de todo o contrário ao Estado de Direito. Registro assim a lição de Judite Martins Costa, quando menciona que se hoje se empresta um novo significado de segurança jurídica, por meio da proteção da confiança legítima dos contribuintes, a administração pública deve igualmente mudar seu papel, não sendo mais possível unicamente uma postura de não intervenção nos direitos fundamentais, mas de atuação no sentido de sua promoção. Pelo exposto, dou provimento ao recurso no ponto para determinar a exclusão dos valores de 394 mil e de 2.300.000 relativos à permuta de imóvel. Eu vou abrir a discussão, né? Então a relatora está dando provimento a esse ponto. Fabiana, só duas questões aqui, primeiro, que eu queria pontuar. Você inicia falando em relação à permuta sem torna, mas pela própria transcrição que você faz, na verdade, aqui, só parte do preço foi pago por meio da permuta. Sim. Então, não é uma permuta sem torna. Né? Presidente, mas o regulamento vigente à época equipara essa compra e venda à permuta. Sim. Entendi. O regulamento vigente à época equipara essa operação em que você quita partes do débito com imóveis da ação de pagamento à permuta. Não, mas o meu arrazoado... O que eu estou falando é que ela fala como... Ela inicia ali dizendo que no caso de permuta sem torna... Sim, eu estava usando isso como argumentação de que se nos casos de permuta sem torna não se considera que aqui também poderia essa permuta ser considerada pagamento sem necessidade de ser considerada como receita, o valor do imóvel que entrou como permuta. Óbvio que o excedente aí, Paulinho, ele tem que ser tributado. Não, estou só pontuando que é o seguinte, né, nesse parágrafo que ela diz, no ponto, tenho que razão assiste a recorrente, pois, de fato, uma operação de permuta de imóveis sem recebimento de torna, realizada por pessoa jurídica tributada com base no prejuízo, não gera receita. Mas não é o caso aqui. O caso aqui, pelo próprio parágrafo anterior, só parte do preço foi pago em imóvel. Sim. A outra parte foi paga, provavelmente, em dinheiro. Né? Então, assim, só para com essa questão aqui, né? E a segunda questão que eu queria pontuar, né, você fez toda essa construção aí acerca da alteração da interpretação da receita, mas, na verdade, o que existia, né, antes da solução de divergência eram consultas que só tinham validade para o próprio consulente, não eram orientações gerais, né? A solução de divergência, aí sim, aí era uma regra que vale além das partes envolvidas na consulta, mas antes as consultas só tinham validade. Então, assim, se esse contribuinte em particular tivesse uma solução de consulta em relação a ele, né, aí sim poderia se alegar essa alteração em relação a ele, mas, assim, eram soluções particulares, né, só essas duas questões. Sim, eu entendi, e de qualquer forma eu acho que exigir que se retroaja, que se retifique em função da solução de divergência que é dali para frente,
afeta da mesma forma, porque ainda que não tenha sido especificamente dele a consulta, era um entendimento da Receita em outros casos. E se a aplicação da lei tem que ser indistinta, a gente não pode dizer que não houvesse esse entendimento no âmbito da Receita. Era uma orientação e era uma possibilidade, inclusive chancelada em casos fáticos idênticos. O que eu acho perverso é... Mas é porque existiam soluções nos dois sentidos, né, antes. Sim. Entendeu? Sim, mas o que ele fez não era então, assim, algo... Aquela interpretação só valeria para o consulente que teve uma resposta da Receita dizendo que era possível. A centralização, né, Paulo? Aí eu me corrija se eu estiver errado. A centralização das consultas pela COSIT é recente, né? Porque antes cada regional dava suas consultas. 2013, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o ano. Aí depois a COSIT agora ela centraliza, aí isso vale para todos. Eu entendo. Mas, de qualquer maneira, eu acho muito perverso exigir uma retificação em função de um entendimento que aí passou a ser obrigatório dali para frente. Então, ele tinha algum amparo em relação à posição que ele adotou. Só falando de interpretação. Acho que a unificação veio com a 11941, lá em 2009. Acho que foi quando ela altera... acho que é 2000, a partir de 2010, se eu não me engano, porque eu acho que não é tão antigo, não. Não sei, bom, mas eu não lembro. Mas nesse caso aqui, como é 2008, com certeza, a essa época, as soluções de consultas eram individuais. Bom, alguém quer comentar alguma coisa aí, quer discutir alguma questão? A gente pode ir ao voto. Eu tenho uma certa dúvida. Não vão discutir mais a questão da forma dessa tributação sobre permutas envolvendo o caso concreto aqui, que aparentemente não teve torna. Aliás, teve torna, né? Pelo que o Paulo falou. Eu acompanhei a discussão achando que estamos falando de permuta sem torna, mas acho que não tinha prestado atenção no começo direito. Pela própria transcrição que ela traz daí do recurso, né? Aliás, do recurso não, da decisão, seriam vendas em que parte do preço foi pago em imóveis, né? E a fiscalização tributou todo o valor. Sim. Esse é o problema. A interpretação que se dá no caso do lucro presumido é que isso é uma compra e venda, né, em que parte do preço é uma dação em pagamento, parte do preço é paga por meio de imóveis, né? Porque a permuta, ela tem todos os requisitos legais, inclusive a escritura tem que ser uma escritura de permuta, né? Ela tem as suas formalidades. Então, o que acontece comumente no mercado imobiliário é que o contribuinte ele entrega um seu imóvel como parte do preço de um novo imóvel que ele vai estar adquirindo. É por isso que a tributação é feita como uma receita normal, já que a pessoa jurídica está no lucro presumido. Então, todas as entradas elas são consideradas como receitas, né? Não tem como deduzir custo, fazer alguma dedução nesse sentido. Mas seria todo o valor do imóvel que está entrando, não se desconta o valor do imóvel que está sendo dado, não é isso? O imóvel vai ser o imóvel que está sendo dado e mais o pagamento, mais a parte em dinheiro. Todo o imóvel que está sendo vendido, na verdade. Se tributa com lucro de 8%. Sim. Essa é a regra que eu sempre entendi, mas quando não houvesse torna, ou havendo ou não havendo torna, isso não muda. Não, para a Receita não, porque para a Receita a interpretação é que é uma dação em pagamento. Né? E o que o contribuinte está alegando o quê? Desculpa, eu acho que por ter entendido errado, eu confundi. Que o valor desses imóveis não deveria entrar como receita. O que ele ofereceu em imóveis... Não te ouvi, Ricardo. A totalidade dos valores desses imóveis. Que ele Exatamente, isso. Ele quer excluir a totalidade, e a fiscalização tributou essa totalidade com a presunção de 8%. Sim. Ok. Claro. A minha dúvida aqui está muito alinhada aí com o Ricardo. Eu estou com um pouco de dúvida seguinte. Aqui, de fato, houve torna. Né? Não tem dúvida disso. Acho que foi pago o imóvel foi feita uma permuta com parte do valor e a outra parte, eu não entendi ainda, foi paga com dinheiro.
Tá, com recurso. Porque aí, Fabiana, assim, eu preciso refletir melhor aqui, mas porque esses precedentes que você citou, tanto da STJ, quanto esse precedente muito recente da Câmara Superior, que foi muito, inclusive, noticiado na mídia, era permuta sem torna, não tinha discussão com relação à torna, tá? Então, assim, os precedentes são permutas sem torna. Aí a minha dúvida e aí acho que é dentro da linha do que o Ricardo perguntou, a discussão aqui só está nesse valor do imóvel que foi dado em permuta ou está na totalidade da operação? Não, a discussão é o fato de que ele acha que os valores dos imóveis que ele deu como pagamento não podem entrar na composição de toda a receita. Ele não discute o valor em dinheiro, ele só discute o imóvel. Não, é só desses imóveis. Não é só em relação aos imóveis. Desculpa, volto a dizer, nós estamos falando do contribuinte, esse ele que está falando é o contribuinte. Sim, ele pagou uma parte... Não é o que ele deu, é o que ele recebeu. Ele pagou uma parte em dinheiro e pagou uma parte em o contribuinte. Não, ele recebeu uma parte em dinheiro e a outra parte em imóvel. Exatamente, ele recebeu, ele deu... Ele deu as unidades imobiliárias, mas o que ele recebeu seria ali... Ele recebeu dinheiro e 2 imóveis. Tanto dos 2 imóveis quanto o dinheiro é que a Receita entende ser tributável. E a parte em dinheiro, ele levou a tributação, não é objeto do lançamento? Exatamente. Ele só não levou a tributação o valor dos imóveis, que é 394 mil e 2 milhões e 300. E isso a Receita entende que tem que ser tributado. O valor relativo a esses imóveis. O caso aqui, gente, se me permite dizer, é o caso da parágrafo 1º do artigo 121 do regulamento vigente. Equiparam-se a permuta as operações quitadas de compra e venda de terreno, seguidas de confissão de dívida, escritura pública e dação de pagamento, em pagamento de unidades imobiliárias já construídas ou a construir. É esse o caso. O cara entregou o imóvel dele em pagamento da unidade a ser construída ou já construída e ainda complementou o pagamento com o restante. O restante não é discutido. A única questão é, esse imóvel que foi dado em pagamento constitui receita ou não, uma vez que a empresa se encontra no lucro presumido. Essa é a discussão. Exatamente. Mais alguém quer discutir? Cleuci, desculpa. Agora, eu fiquei em dúvida, porque o que eu tinha entendido no começo do relatório é que os imóveis foram transferidos para a construtora para ela construir o edifício. Mas, pelo que eu estou entendendo, é isso? Então, mas o que eu não estou entendendo é isso. Quer dizer, ele transfere o imóvel e ainda pagou uma parte em dinheiro, porque os imóveis que ele ia receber valiam mais do que o imóvel que ele transferiu. É isso? Na verdade, eu entendi. Parece que tem uma outra operação aí, pelo que eu li do relatório da Fabiana. Acho que, tanto é que no início do voto ela fala, vou tratar tanto uma operação como outra em conjunto. Acho que tem permuta simples. De permuta. Ele teve autuação por 2 permutas. Eu estou com relação ao terreno aberto aqui. Vocês querem que esclareça aqui? Uma em relação ao terreno e a outra em relação às unidades. Ele vendeu um imóvel, a construtora vendeu um imóvel de 1.208.000 e 394 ela recebeu um imóvel como parte do pagamento. O preço está discriminado lá. Então, o restante do valor foi todo pago em dinheiro. Tá? Essa parte de 394 mil. Aí vamos lá para a parte das permutas que eu propus tratar junto, porque a discussão é exatamente a mesma, mas a outra operação vai ser tratada num outro tópico. Porque a outra operação eu acho que deve ser aquele Tem caso mais 2, a questão dos sistemas de ar-condicionado e a das unidades. Essa daí não está sendo tratada agora, não é isso? Exato. O que acontece? Teve a troca do terreno por dinheiro e imóveis, e as unidades a serem construídas também, uma parte foram pagas em imóveis, que é esses 2 milhões e 300. Como a operação é a mesma em relação ao tratamento tributário que foi dado da permuta, eu propus tratar junto, que esses imóveis que foram dados como pagamento não sejam tributados como receita. Não sei se fui clara. Eu só juntei em função disso, porque o tratamento que foi dado é exatamente o mesmo. Mas só que tem umas distinções na operação. Nessa primeira operação, de fato, assim,
Foi uma venda de um imóvel de 1.200.000, ele deu esse imóvel de 394 como parte do preço e pagou o restante em dinheiro. O segundo tópico foi um contrato de promessa irretratável de permuta, em que o cliente deu 3 imóveis em troca de 8 imóveis que a construtora ia passar para ele. Exato. E eu não vi isso. É uma promessa de permuta que é estabelecida. Mas nos dois casos se deu o mesmo tratamento. Sim. Tributou os valores dos imóveis como receita. Por isso que eu juntei, porque eu entendi que a solução seria a mesma também. Agora, entende a dificuldade de fazer um relatório de paradigma nesse caso. Sim. É que o outro processo deve ser da contribuição social, né? Imagina, pela numeração aqui que eu estou vendo. É possível. É engraçado, não teve lançamento de PIS, COFINS aqui? Tem, claro que tem. Não tem. A permuta não afeta o PIS, COFINS. Desculpa, bobagem. Nessa segunda operação, a operação era uma operação de permuta mesmo. Ele daria 3 imóveis e receberia 8 em troca. Não haveria torna, a princípio. Assim, se me permite, presidente, a torna é irrelevante. Ele levou a torna à tributação, não é essa a discussão. A discussão é se o imóvel tem que compor essa receita ou não. Exatamente. Não, mas eu digo no segundo caso não houve torna, mas mesmo assim todo o valor foi tributado. Mas no primeiro ele tributou, ele só não incluiu o 394, que era o imóvel dado em pagamento. É por isso que a Fabiana está tratando um tópico só. Se houvesse alguma discussão sobre a torna, tudo bem, não poderia, mas... a discussão é única, por isso que eu também... justamente a discussão é só quanto ao valor dos imóveis, o resto ele pagou, tudo ok. Ok. Podemos ir ao voto, então? Ricardo. Presidente, eu confesso que eu já li muitos fragmentos, né, de decisões, tanto no CARF quanto em sede judicial, né, em sede em decisões que pipocam para cá e para lá nas mídias e sobre questões envolvendo permuta, mas, assim, eu não me lembro, de fato, de me debruçado sobre nenhum caso concreto, nem como auditor e nem como conselheiro aqui julgando os casos. Agora, esse caso concreto, para mim, é muito claro. Eu não entendo nem as questões, por que a COSIT, às vezes, pelo que eu estou entendendo, patina tanto no assunto. Se nós estamos falando de lucro presumido. Lucro presumido, uma atividade operacional da empresa, na medida em que ela recebe parte do pagamento dos imóveis que ela vende, né? Seja em dinheiro, seja em qualquer bem, ou mesmo em próprio bem da mesma natureza do que ela vende, ou seja, essa tal da permuta, totalidade da receita é receita, né? Receita bruta tributável para fins de PIS, COFINS, com a presunção do lucro, que ali se admite ser 8%, né, no caso. Então, eu não vejo como você não tributar o valor, no caso aí que você falou, recebeu na primeira situação, recebeu 1.200 e o imóvel que ela recebeu 394. Quer dizer, os imóveis que ela está vendendo, essa é a palavra, vale 1.200. Então, 1.200.000, 1.200.000 tem que ser tributável. No outro caso, a totalidade dos 8 imóveis que ela está vendendo tem que ser tributável. Tributável, não. Os 8%, né, desse valor, que é o lucro presumido, é o que tem que ser tributável. Então, eu não entendo essa discussão passar por tantas nuances. Volto a dizer, eu não tenho vivência muito prática no assunto, mas eu vou pela lógica da sistemática do lucro presumido. Então, eu peço aí, Vênia, a relatora e divirjo negando provimento nesse ponto. Ok.
Só esclarecendo, Ricardo, que dentro da Receita não houve muita divergência, não. Assim, houve algumas soluções de consultas bem esporádicas, entendeu? Posicionamento. Mas da COSIT nunca houve dúvida quanto a isso. O posicionamento foi sempre tributar, né? Falei, eu ouço muita discussão, mas dentro da Receita sempre foi bem uniforme. Assim. De tributar, né, Paulo? De tributar. Sim. Porque a consideração é justamente essa, né, que o Ricardo falou. É uma venda, né, é lucro presumido, que se não quiser tributar, vai para o lucro real. Né? Gustavo. Presidente, vamos lá. A pergunta para mim sempre soou muito estranha, porque é aquele negócio, eu tenho um imóvel que vale 10, eu vou trocar por um imóvel que vale 1 milhão e eu não tenho ganho de capital. Sempre me pareceu estranho. É por isso que eu acho que a legislação deu um tratamento específico à permuta que beira o benefício fiscal. Agora, a gente tem que levar em consideração alguns fatos. Todo o regramento do Decreto 3.000, que trata da permuta, está disposto, e aí eu estou falando de uma interpretação topográfica mesmo, no título 10, que trata da tributação definitiva, capítulo 1, que trata dos ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Não há, no Decreto 3.000, nenhuma distinção entre lucro real e lucro presumido. A tributação é definitiva e nós conhecemos hipóteses de tributação definitiva pelo valor líquido da operação em relação mesmo ao lucro presumido, que é o caso de operação financeira. Isso acontece nos dois casos. A permuta está sendo tratada no artigo 121 do Decreto 3.000, que trata de ganho de capital, que trata de não incidência, especificamente, e que, na verdade, ele não fala nem de não, ele fala de não incidência e isenção. Mas, Gustavo, você está falando, a permuta que você está falando aí é a permuta no patrimônio da empresa, não é mercadoria, não. Presidente, eu estou lendo o artigo. Permuta de imóvel. Como toda e qualquer permuta. O dispositivo que garante esse efeito de não se tributar a permuta, limitando o ganho de capital ao valor da torna, está aqui, aonde eu estou lendo, que é o artigo 120, 121, 122, 123 e seguintes. Esse foi um dos argumentos, inclusive, da recorrente. Então, é o seguinte, gente, nós estamos... Canel. Isso é pessoa física, claro. Isso é pessoa física. Esse é o mesmo dispositivo. Pessoa física, Gustavo, 121. E na pessoa física, inclusive, já tem solução de consulta dizendo exatamente que não é para tributar. Sim. Pessoa física tem a regra, tem as formalidades. Né? A escritura tem que ser uma escritura de permuta e tal, mas, assim, pessoa física não tem essa discussão, não. A discussão aqui é lucro presumido. Opa. Eu só não concordo, assim, quer dizer, não concordo, não entendi, pelo menos, qual é a distinção de ser lucro presumido ou lucro real. Eu só não entendi isso. Isso não é pessoa física, não. Isso não é pessoa física. Isso é ganho de capital em geral. E o regulamento do imposto de renda não trata especificamente da permuta no ganho de capital do lucro presumido. É título 10, tributação definitiva. Ganho de capital não é pessoa física. Gustavo, é pessoa física. Está subindo. Se você for subindo, você vai ver que esse está parte do livro de pessoa física. Deixa eu ver. Peraí. Aí minha construção vai cair toda por terra. Ela está no livro... Acho que interpretação tópica, cara. É livro 1, né? Se eu não me engano. Livro 1. É no artigo primeiro. Utópica, estou achando, a nossa interpretação. É no artigo 1º logo. Livro 1, tributação das pessoas físicas. Então, esse artigo aí continua sendo dentro desse livro 1. É verdade, pessoas físicas, Gustavo. Não, com certeza. Vai subindo. Com certeza. Tem uma coisa que eu não tenho mais na vida, são certezas. É porque a pessoa física realmente não tem essa dúvida. A pessoa física tem um regramento próprio, né, fazendo a escritura de permuta direitinho. É isso. Não, então errei tudo. Não esquece. Mas isso serve para corroborar o que eu sempre pensei.
o regulamento do imposto de renda tinha que ser mais fácil de se entender, né? Mole não. Tinha que ser dois, um de pessoa física e um de pessoa jurídica. Não. Então, o entendimento do contribuinte aqui é basicamente ele está aplicando todas as regras de permuta da pessoa física para a pessoa jurídica. É isso. E aí ferrou, porque eu já tinha construído toda uma linha de argumentação em cima disso. E aquilo que eu falei no início do meu voto, sempre me soa muito estranho você dizer não haver ganho de capital numa permuta de imóveis em que um vale 10 e o outro vale 1 milhão. Só enquanto você pensa aí, na pessoa física, na verdade, isso pode até acontecer como um planejamento tributário mais lícito, mas dessa forma, se você tem no seu patrimônio um imóvel que vale 10 e você troca por um imóvel de 1 milhão, se você registrar esse imóvel de 1 milhão na sua declaração como valendo 10, então você não vai pagar tributo nenhum, né? Vai haver uma postergação aí, porque você vai pagar como ganho de capital quando você alienar esse imóvel. Mas isso é um planejamento tributário, né, permitido pela legislação. Agora, se você receber esse imóvel, né, na sua escritura, na sua declaração, de fato como 1 milhão, né, e você só deu o seu imóvel de 10, então você vai ser tributado em relação à eventual torna que você teve. Né? Putz, pior que eu já estou com à vista. Agora, nesse caso, Paulo, a torna já é ganho de capital, né? Nesse exemplo último que você deu. Mas aqui ele tributou o excedente, ele só não quer ser tributado no valor do imóvel recebido, que me parece que é o caso que o Caio contou aqui. É só em relação a esse valor, o resto todo ele ofereceu a tributação. Gustavo, assim, só para... Tem vários já precedentes do Judiciário, não só do STJ, do TRF da 4ª Região, dizendo que, nesse caso, isso não consideraria receita, a receita do valor do imóvel dado em permuta. O que se tributaria seria a torna, seria aquela diferença que a princípio, que a primeira já escreveu. Trouxe aqui, né? Então, assim, tem esse precedente do STJ, mas eu te falo que tem precedentes dos tribunais regionais também, tá? Nesse sentido. Porque essa discussão sempre foi bola dividida aqui dentro do CARF, o contribuinte sempre perdeu, aí houve essa mudança de entendimento na Câmara Superior, mas o Judiciário, e principalmente o STJ, já entendiam que essa permuta não seria receita bruta para essa disputação. Mas sempre me soa estranho pra caramba essa ideia, cara, mas assim, porque no caso da pessoa física, então tem um tratamento específico, no caso da pessoa jurídica, não. Presidente, vou pedir vista, de novo, mais um. Ok. Então, presidente, mas nesse caso aí, eu até já estava tendente aqui a pedir vista, porque eu estou incomodado com essa... Quando é sem torna, não tem nem dúvida. Mas se você quiser converter em coletivo, eu queria dar uma olhada também. Eu só estou dando uma olhada aqui, queria fazer um comentário breve. Não consegui verificar se a tributação foi em cima de ganho de capital. Eu acho que até que não. Assim, exatamente. O que eu vejo, assim, a minha opinião é o seguinte: a questão toda da permuta a questão leva ao que a Fabiana está falando, a questão da disponibilidade de renda que está lá no artigo 43. Você tem, ou seja, se você entrega um imóvel e recebe outro, você não tem disponibilidade de renda. Essa sempre foi a tese dos contribuintes, e que é razoável no meu entendimento. Acontece o seguinte: cada caso é um caso. No caso de pessoa física, ou no caso de uma empresa que não é imobiliária, ou seja, a pessoa é uma pessoa jurídica qualquer, tem um imóvel, troca por outro, isso, para mim, não é tributável. Troca, que eu digo permuta, né? Isso não é tributável. Agora, a partir do momento que a atividade... Porque, inclusive, esse imóvel que ela vai trocar, uma pessoa jurídica que não é imobiliária, por exemplo, ela está no não circulante. O imóvel está no não circulante, antigo imobilizado. Agora, a partir do momento que a pessoa jurídica, a atividade dela é a construção, e aí todos esses imóveis eles estão no circulante, ou seja, eles são
própria disponibilidade, diferentemente do que acontece com as pessoas jurídicas que não fazem se dedicam a esse tipo de atividade. Então, nesse ponto aí, eu acho que há, sim, disponibilidade nesse ponto, porque está disponível. Né? É uma disponibilidade, diferentemente... Isso facilita a venda, né, por parte da construtora. Ela vai ter uma captação de receita mais fácil. Aquilo é disponibilidade para a pessoa jurídica, que ela trabalha com isso, é o objeto, inclusive, de... Mas, na verdade, ela vai ter disponibilidade no momento que ela vendeu, que ela usar em algum negócio. No momento que entra, ainda não está disponível. Essa é uma das alegações. Só concluindo, e é por isso que eu acho, por isso que eu perguntei isso, Fabiano, só para concluir, porque aí, nesse caso, também não tem que ser tributado com ganho de capital, não. Não é questão de ganho de capital. Mas não foi ganho de capital aqui. Não, por isso que eu perguntei no início, que eu não cheguei a olhar os autos. Foi tributada como receita. Ganho de capital, isso é receita, exatamente. O apontamento foi, ela não incluiu na tributação da receita o valor relativo a esses imóveis que ela recebeu como parte do pagamento. E um dos argumentos é esse. Ela até poderá ter disponibilidade, mas no momento em que ela usar isso em outro negócio que não se sabe quando será. Esse é um dos argumentos. E é esse argumento que eu acho que, na minha modesta opinião, não vale para as empresas imobiliárias. Se ela não fosse uma empresa de compra e venda de imóveis, aí eu concordo com você. Agora, caso contrário... Mas o CTN não faz essa distinção. A distinção legal não é essa. Mas aí cabe ao intérprete... Aí a gente vai estar legislando para o caso concreto. Cabe ao intérprete, né, examinar a norma e ver o alcance dela. Onde ela falou mais, você restringe, ela falou menos, você leva. Isso aí é trabalho do intérprete. Fabiana, eu sei que o processo já está com vista, mas é só até para eu poder refletir melhor. Esses precedentes, seja o do CAF e esses do Judiciário, que o Flávio falou, não sei se o Flávio também sabe, levaram em consideração o regime de tributação, se lucro real ou presumido? Sim. O do CARF expressamente fala sobre isso. É porque me parece que a discussão é teórica mesmo, sabe, Cleus? É sobre ganho de capital, ganho patrimonial, ou seja, em cima do 43 do CTN. E assim entender também se isso pode ser considerado, né? Porque toda a construção, né? Eu já fiz auto de infração em relação a isso daí. Toda a construção é que isso daí é uma dação em pagamento. É uma venda em que parte do preço está sendo paga por meio de um imóvel. Né? E considerando a sistemática do lucro presumido, todas essas entradas, então, em relação a essa venda aí, vão ser consideradas receitas da empresa e serão tributadas de acordo com o lucro presumido. E só fazendo uma defesa da imbecilidade que eu falei no início, mas um dos preceitos lá que trata da tributação da pessoa física, ele traz um conceito, né? Ele fala, olha, isso vai ser considerado dação em pagamento. Ele fala explicitamente, só que vai tributar só a torre. Ok, então, a conselheira votou por dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a exclusão dessas receitas de permuta, e você também estava excluindo a questão do reembolso, né, Fabiana? Não chegou a ler, mas eu vou só registrar aqui. O reembolso só do sistema de ar-condicionado, no outro eu neguei provimento. Tranquilo. E aí o conselheiro Ricardo votou por negar provimento quanto às receitas de permuta e o conselheiro Gustavo pediu vista convertida em vista coletiva. Tá lascado para o mês que vem. Em decorrência desse pedido... troca com o Flávio. Eu preciso entender essa permuta. Eu preciso chegar a uma conclusão do ponto de vista teórico mesmo. Em decorrência desse pedido de vista, o processo 59, ele é retirado de pauta, né? Nós vamos aguardar esse julgamento aí. Os itens 60 a 65 foram retirados de pauta. O corrente era a Unimed do Estado de São Paulo, a relatora era a conselheira Andréa, mas houve uma solicitação de retirada de pauta do contribuinte. E aí nós iríamos ao item 66, recorrente Léo Madeiras, Máquinas e Ferragens, e o relator é o conselheiro Gustavo. Deixa eu ver se... o relatório está pequenininho, eu vou ler, tá? Cuida do processo de declaração de compensação
em que o contribuinte pretende a recuperação de valores pagos acima do montante efetivamente devido a título das contribuições sociais retidas na fonte, lá do artigo 31 da 10833. Ao examinar o dito pleito, a unidade de origem 1 indeferiu, por meio de despacho eletrônico padrão, argumentos que os pagamentos consignados nos DARF, veiculados na DECOMP e em exame, estariam integralmente alocados a débito regularmente confessados pela interessada. Em sua manifestação de inconformidade, a empresa sustentou que o crédito tributário em exame o crédito em exame se referiria a pagamento indevido relativo às preditas CSRF apuradas contra a primeira quinzena de abril de 2009. Pelo que explica, e com base em notas fiscais cuja relação teria sido apresentada juntamente com a sua defesa, no período de apuração relativo à segunda quinzena de março daquele ano, teria computado um montante a ser recolhido da ordem de 16.378. Ao fazer o cálculo dessas mesmas ações quanto ao período imediatamente subsequente, teria considerado novamente as mesmas notas fiscais utilizadas para a apuração realizada quanto à segunda quinzena de março. Tratar-se, assim, de um recolhimento em duplicidade. À vista do equívoco acima descrito, e após a aprovação do despacho decisório referido acima, providenciou a retificação do seu DCTF a fim de tornar disponível o crédito, cuja recuperação pretende. Para comprovar suas alegações, juntou cópias das notas fiscais, uma relação dessas mesmas notas emitidas aparentemente pela prefeitura pelo portal da NFE da Prefeitura de São Paulo, uma planilha demonstrativa do cálculo da CSRF, devida na segunda quinzena de março, e o respectivo comprovante de recolhimento, extratos do razão dos quais constam, inclusive, dados utilizados para calcular as contribuições. Estado a se pronunciar sobre o caso, a DJ de São Paulo, em voto bastante objetivo, não obstante admitir a retificação do DCTF após prolação do despacho decisório, entendeu que os elementos trazidos eram insuficientes para comprar o equívoco alardeado pelo contribuinte. Se julgou procedente de impugnação. A empresa apresentou seu recurso, reprisou as aplicações em sua defesa, defendeu a suficiência dos elementos e ainda apontou desrespeito pelo acordo recorrido ao princípio da verdade material. Esse é o relatório, presidente. Ok. Gustavo, se você tiver como depois dar uma olhada aí, se tem como dar uma enxugada em alguma dessas variáveis aí, senão vai complicar lá para a formalização. Cara, eu pensei nisso, mas vamos lá, isso inclusive, por exemplo, menção a valores é da essência da resolução do problema. Uhum. Não, um valor tem, mas é porque você fala primeiro em abril, depois fala em... E isso também é da essência do problema. Entendi. Tranquilo. Vamos lá. Prefacialmente. De antemão, sou até mesmo desrespeitosa a forma pela qual a turma Acor se posicionou sobre o caso. Toda a fundamentação do acordo recorrido, vejam bem, cabe exclusivamente na seguinte passagem. Os documentos que originaram o crédito não podem ser admitidos como subsídio do aventado direito. Ponto. Permissa vênia, mas não houve sequer uma única crítica quanto ao próprio conteúdo dos documentos trazidos que, diga-se, não são assim tão desprovidos de características formais. Ora, estamos tratando da retenção na fonte das contribuições sociais na forma do artigo 31 da 10833. Uma das provas desta retenção, por certo, é a nota fiscal de serviços, que tipifica a hipótese legal retro, e tais notas foram trazidas ao feito, inclusive acompanhadas do relatório extraído, como dito aparentemente do portal da Nota Fiscal Eletrônica de São Paulo. Aliás, por isso mesmo, algumas notas exibidas não constam da relação vista neste relatório justamente por não se tratar de notas fiscais eletrônicas. O contribuinte, diga-se, cuidou de relacionar essas notas em planilhas unilaterais, é verdade, mas suficientes para que possamos entender o cálculo das exações, sem emitir, neste momento, um juízo crítico sobre tais informações, e, ao fim, trouxe um extrato de seu razão, com a declinação da respectiva conta contábil, descrição e natureza do lançamento. Aliás, em relação à razão, vale destacar, absolutamente nenhum feito sobre o qual este relator se debruçou, viu-se a apresentação da cópia propriamente deste livro, que era, até o advento do SPED, simplesmente grande demais para ser exibido em processos administrativos fiscais. Em todos os casos, os preditos lançamentos eram reproduzidos no corpo das próprias peças processuais, ou partes deste livro eram impressas e digitalizadas nos autos. Mais que isso, e como vinha repetidamente me posicionando, às autoridades julgadoras compete dirigir o processo, definindo inclusive quais são os fatos que demandam prova e quais provas seriam suficientes para demonstrá-los. Dizer que a prova é insuficiente, per se, é um assinte ao devido processo legal e que se diga à própria ampla defesa. Esse tipo de crítica revela apenas o pouco caso da turma Acor quanto ao esforço probatório emendado pelo contribuinte, que não é e não foi desprezável. Se tais elementos são suficientes do ponto de vista material, ou mais importante, se eles o corroboram a versão dos fatos trazidos pela parte, veremos mais adiante.
Mas até que a análise do próprio conteúdo desse documento seja feita, qualquer juízo acerca de sua prestabilidade será inadvertidamente assodada. E que sai injusto. O mais importante agora é precisamente verificar se a tese do contribuinte é coerentemente embasada pelos elementos trazidos. Feito isso, aí sim, me pronunciarei sobre a sua suficiência ou até mesmo a possibilidade de conversão do julgamento em diligência a fim de melhor instruir o processo. Desculpa o desabafo, turma, mas eu fiquei completamente abismado com a decisão da DRJ nesse ponto. São muitos documentos trazidos e os caras se limitam a dizer que os documentos são insuficientes e ponto final. Isso é um desrespeito para com o contribuinte. Mas, enfim, a tese trazida os documentos apresentados. Como destacado no relatório prestário de voto, a causa de pedir deduzida pela parte é de fácil compreensão. Em linhas gerais, a contribuinte reteve e recolheu as contribuições tratadas no artigo, pelo artigo 31 da 10.833, eu investi aqui. Sobre notas fiscais de serviços tomados no valor de R$16 mil em os quebrados. Essa importância seria devida quanto à segunda quinzena de março de 2003. E assim, na forma do artigo 6º da IN 459, 17 de outubro de 2004, deveria ser recolhido até o último dia útil da primeira semana de abril, que, aliás, foi feito, como se vê do comprovante denominado DOC 9, juntado com impugnação. Ao fazer novamente o cálculo das ações em relação à primeira quinzena de abril, a firma recorrente, ela considerou novamente os documentos utilizados para o cálculo das ações mencionadas acima, e ainda somou a elas as faturas emitidas ao longo deste último período, resultando em um recolhimento de 21.400 quebrados. O indébito pretendido, assim, seria precisamente o valor recolhido em duplicidade, ou seja, 16.300. Para que essa tese seja aceita e destaque o direito creditório se torne líquido e certo, é preciso demonstrar que o valor devido, particularmente na primeira quinzena de abril de 2009, era, de fato, 5.079, como informado pela empresa em DCTF retificadora, também anexada à peça de defesa. Portanto, além das notas fiscais exibidas, era imperioso que fossem demonstrados, a partir da escrita contábil, razão, que no aludido período foram tomados serviços cujas retenções alcançaram apenas aquela importância. Destacado acima, as ditas contribuições devem, tal qual previsto pelo artigo 6º da IN 459, ser recolhidas até o último dia útil da semana que se segue ao fim da quinzena em que o pagamento da nota fiscal ocorreu. Esta obrigação, portanto, segue o regime de caixa e não de competência, sendo irrelevante, portanto, a data em que é emitida a fatura. Por isso, em essência, que apenas as notas fiscais apresentadas são suficientes, porque, ao fim de contas, elas não comprovam a data em que o fato gerador, entre aspas, da retenção ocorreu, e, neste passo, não atestam o período de apuração das citadas exigências. É, pois, o registro contábil destes pagamentos, e, se for o caso, a exibição de extrato bancário, que demonstrará, efetivamente, quais serviços foram tomados no período e o quanto das contribuições que seria devido. A par do descaso da DRJ quanto ao extrato do razão trazido pela empresa, vejamos os lançamentos realizados, particularmente quanto à obrigação concernente à primeira quinzena de abril de 2009. Para tanto, consideremos todos os lançamentos relativos realizados a partir de 1º de abril. Tá aí. Esse resultado aí, o somatório aqui deu 8.873. Esse resultado coloca em xeque a tese deduzida no recurso. A priori, as parcelas que comporiam o período de apuração relativo à primeira quinzena de abril, somadas, ultrapassam já o valor que teria sido informado na DCTF retificadora. Esta questão poderia ser aclarada caso, em lançamentos anteriores, se verificasse os mesmos registros quanto às mesmas notas fiscais. Mas, ainda que, quanto à última quinzena de março, existam apontamentos relativos a algumas das empresas constantes da tabela acima, eles se referem a outras notas fiscais. Para a análise desse extrato, e superada pelo menos momentaneamente a questão meramente formal, o único registro ali aposto que faz menção ao recolhimento em duplicidade alegado pela empresa é o estorno de R$16 mil, feito em 28 de 4 de 2009, mesma data, inclusive, do recolhimento do DARF, indicado como origem do débito. E esse registro, sem a prova efetiva de qual deveria ser o recolhimento correto no período, é de todo insuficiente. Mesmo que na planilha denominada DOC 12, a empresa afirme que boa parte das notas consideradas para a formação do valor recolhido quanto à segunda quinzena de março, a par da insuficiência probatória, há que se considerar a existência de incongruências nesse demonstrativo. Notem que, conforme se vê da planilha denominada DOC 8, as notas utilizadas para se calcular as contribuições quanto a março referem-se todas ao período de março, algumas notas, inclusive pelo extrato do razão apresentado, teriam tido seu registro realizado na competência da primeira quinzena de março. Já na planilha DOC 12, a empresa inseriu 4 lançamentos concernentes a 5 notas fiscais emitidas em abril, a saber, tais são aí as planilhas. Como se vê, para o seu cálculo, o contribuinte não considerou boa parte das notas fiscais e lançamentos contábeis listados na tabela por nós elaborada,
tendo deixado de fora o valor de R$ 21.457, quantias substanciais que seriam devidas nesta competência. E mais que isso, o valor acima faz a monta de apenas R$ 3.312, bem inferior àquele informado pela empresa como devido nesta competência. A verdade é que, a despeito da celeuma sobre a prova e a sua suficiência, os números constantes dos próprios demonstrativos elaborados pelo contribuinte são inconsistentes, não fecham. Se tivesse a parte trazida que são outro demonstrativo, a cópia de seu diário, ou mesmo o traslado de informações de outras contas contábeis extraíveis de sua razão, talvez pudesse virar a sua sorte. Mas isso não foi feito, mesmo tendo sido advertido pela DRJ, de forma muito concisa e genérica, insisto, sobre a insuficiência dos documentos exibidos para a sua demonstração de sua pretensão. Agora, vale lembrar, e aí é que eu estou trazendo aquele precedente do STJ, que fala que é possível você retificar suas declarações e comprovar o erro, mas desde que você demonstre esse fato. Ou seja, estou dizendo, ao fim das contas, que quando ocorre a retificação após prolação do despacho, o ônus probatório do contribuinte. Com base nesses elementos, insisto, não é possível cravar a liquidez e certeza de direito creditório, não sendo possível, nessa esteira, prover o recurso manejado pelo insurgente por não ter se desincumbido de seu ônus, o que, de toda sorte, não desmerece as críticas feitas no início deste voto quanto à pobreza franciscana da fundamentação adotada pela turma Cor. À luz do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, então o relator está negando o provimento ao recurso voluntário. Alguma discussão? Uma divergência em relação à posição dele? Só uma pergunta, só para entender um pouco o critério do Gustavo. Talvez eu não tenha acompanhado com clareza. Você entendeu ali que deveria haver 2 lançamentos na medida contábeis para cada nota fiscal, na medida em que ele alega que incluiu as notas nos 2 períodos de apuração, ou eu estou enganado? Não é o lançamento contábil aí exatamente o relevante. O que ele alega é o seguinte, Ricardo, ele devia 16 na última quinzena de março. Tá? A alegação dele eu não entendi a sua apuração. Pois é, e ele fala que pagou 21 na segunda quinzena porque considerou de novo os 16. O que significa dizer que na primeira quinzena de abril ele deveria recolher, ou teria que comprovar que o devido seria 5.000, ok? Sim. Beleza. Quando eu fui ver os lançamentos dele relativos aos pagamentos realizados na primeira quinzena de abril, esses valores não fecharam. Eles não chegam a 5.000. Não dá essa diferença. E mesmo olhando para março, não dá essa diferença. Em nenhum momento... Eu fico imaginando assim, o importante em termos de contabilização, mesmo que ele poderia ter contabilizado... Você ficou sem som. Eu botei a mão aqui no mouse, sem querer, no mouse do notebook. Não, eu vejo assim, importante que o lançamento contábil de nota fiscal, de cada nota fiscal, esteja lá registrado uma vez, né? Não vejo necessidade que ele tenha registrado duas vezes para que a gente não concorde com a... Isso foi só um complemento, tá? Para ver se, por exemplo, ele não tinha errado na própria contabilidade. Eu queria saber se o erro dele foi só na hora de levar em consideração os valores ou se ele já tinha escriturado 2 vezes essas notas. Então, eu fiz essas 2 comparações. Mas o que é realmente importante é essa da planilha. Porque ele está falando que, em relação a essa competência de abril, primeira quinzena de abril, ele deveria só R$5.000, que é o que ele informa na DCTF retificadora. E nessa tabela que eu trago, só ela, você já tem uma apuração de R$8.000. Essa foi a que ele próprio produziu. Não, isso aqui, essa planilha é minha. Mas esses são os lançamentos que ele fez dentro do razão dele na primeira quinzena de pagamentos recebidos de abril. Então, é aquele negócio. Se ele se confirmasse a tese dele, o somatório desses lançamentos teria que dar os 5.000 dele. E não dá 8.000. E aí eu faço um reforço de argumentação. Não, vamos ver aqui, às vezes ele fez o quê? Às vezes ele lançou esse errado lá em março. Às vezes ele já considerou, por exemplo, essas notas que não abriu lá em março.
Errou na contabilidade. Não há dúvidas, né? Mas tudo bem, eu entendo o seu ponto. Ele deveria trazer com mais clareza aí o que ele está querendo confirmar em termos do que ele alegou. Então, vou seguir sua linha, mas é por isso que eu não gosto muito de fazer essas análises aqui no que a gente tem nos autos, porque é muito pouco... Não, e mais importante, tem muito pouca informação, normalmente. Mas eu entendo do seu lado. Eu tivesse que trazer pelo menos algo que demonstrasse uma verossimilhança para a gente converter em diligência. E mais importante, essa segunda reprodução que eu faço aqui, que eu considero aqui 5 lançamentos, esses já não são do Razão, não. Esses são da planilha dele. E esses valores... Aí tinha que estar justamente batendo com o que ele alega, né? Exato, e aqui chega a R$3.000, não chega aos 5.000. André, queria falar alguma coisa? Então, Gustavo, me acendeu uma luz vermelha aqui. Essa questão de fonte semanal, ela às vezes pega pedaços de outros meses. Até eu abri agora a agenda tributária de abril de 2009, é o 5956, né? Eu abri agora. Deixa eu dar uma olhada aqui só para ver. 5952, né? Mas ela não é semanal, não, tá, André? A questão aqui não é a fonte semanal. Não é IR-fonte, não. Isso é contribuição social, aquelas contribuições sociais. A COSIRF, mas a COSIRF não deixa de ser uma retenção na fonte, né? Ela é uma retenção na fonte. O nome é esse? Ela é uma retenção na fonte. Contribuição social retida na fonte. CSRF. O 5952 é um código de retenção na fonte que tem parte das contribuições, né? CSLL, PIS e COFINS. Mas, olha aqui, só. olha, só de curiosidade. Não, tudo bem, mas só de curiosidade. Eu abri aqui a agenda tributária, estou pensando junto, tá? No item 15, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, 5959, 5952. Então, período de apuração, 16 a 31 de março de 2009. Deixa eu ver se tem outra coisa. 16, aqui, a CSLL é a mesma data. Aqui, contribuição para o PIS/PASEP, 1º a 15 de abril. Então, parece que está correto. Porque isso é um pouco estranho, sabe? Eu sempre, quando é esse tipo de coisa, semanal, você tem que ver, principalmente no final do ano, era meio estranho, assim, que passava... mas essa é quinzenal, André. Semana seria complicado mesmo, mas aí é por dia, não é? Certo, não, eu olhei aqui, tá 1º a 15 de abril. Não, porque assim, se tivesse sido considerado um outro período, poderia ser diferente essa análise, mas está correto aqui pela agenda tributária. Já me enrolou todo num processo de IR-fonte por causa dessa porcaria, dessa contagem de semana. É chato. É difícil pra cá. E essa agenda tributária... fazer essas análises no processo aqui. Ok, não era só porque acendeu a luz amarela, mas parece que está correto. Eu fiz, Ricardo, porque a DRJ não fez nada. Entendeu? Ela simplesmente fala, esse documento não é suficiente, tchau. Assim, até por um dever de lealdade para o contribuinte, era preciso fazer aqui. Sabe? Não, tudo bem, dava para fazer. Dava para fazer. Se não desse para fazer, eu converteria em diligência, mas deu para fazer, sacou? Então, o relator está negando o provimento ao recurso voluntário. Há alguma divergência em relação à posição do relator? Não. Então, por unanimidade de votos, acordam os membros do colegiado negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E esse resultado do item 66, ele vai ser replicado no item 67. Querem fazer um intervalo ou a gente pode seguir aí? Faltam 2 processos, na verdade, né? Um meu e um do... Se eu vi bem esse seu aqui, eu queria fazer ele de uma vez. Tá, ok. Então eu posso seguir também. Pedir ao Isaías para interromper aí, então. Na verdade, eu queria fazer o voto. Oi? Você queria fazer o processo? Entendi errado. Porque até pela descrição do assunto aqui, me parece que a gente não vai... Não, mas não é. Na verdade, não é isso. Houve uma mudança aí. Mas é simples também. Eu não sei se já foi